Estamos retornando ao programa Na Boca do Povo, segundo bloco do programa, né? Hoje com Jefferson de Oliveira Gomes, o nosso diretor para Santa Catarina do nosso Senai, Serviço Nacional da Indústria. Fiesc, isso tudo é uma parceria muito forte, né? Não só em Santa Catarina, como a nível de Brasil, evidentemente. A Fiesc é Santa Catarina, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Estamos conversando sobre indústria 4.0, ou enfim, internet industrial, essa coisa toda aí, manufatura avançada, enfim. Ô, estimado, eu ia fazer uma perguntinha, aquela que eu deixei, mas eu vou fazer uma outra que eu vi aqui, ó. De onde surgiu esse conceito indústria 4.0? Isso é coisa só da Alemanha mesmo, né? É lá mesmo? Surgiu. É um branding, é o que o pessoal chama de uma marca maior para explicar um conceito. Então, quarta revolução industrial. Eu ia falar, é uma revolução industrial, né? O problema... Primeira, segunda, terceira, estamos na primeira, quarta, então. A primeira é substituir o esforço humano por máquina, mecanizar. Máquina a vapor e assim vai. A segunda, se isso tudo máquina a vapor, dava muita poluição. Então, o pessoal descobriu eletricidade para o mundo industrial. Acabou um pouco da poluição aquela. Acabou totalmente. Em Londres, para você ter uma ideia, em 1955 morreram 6 mil pessoas numa semana por poluição na cidade. Londres, que é uma cidade verde hoje. Né? Então, dentro desse contexto, a eletricidade veio para limpar, né? E diminuir o ruído. Né? Depois veio a revolução com eletrônica e tecnologia da informação. E a parte de digitalização que veio. O CAD, o CAM, as ferramentas existentes para facilitar o projeto de uma empresa. E agora é a quarta, então? A quarta vem para usar os sensores e a internet conectando tudo isso aí que já existe. Então eu posso, por inteligência artificial, posso saber como é que está a eficiência energética da planta industrial, eu posso conectar esta planta com outra planta em outro lugar, eu posso conectar essas plantas com um indivíduo que comprou o equipamento. Então, consequentemente, eu começo a botar todo mundo em conexão. Então, essa é a ideia de 4.0. 4 de quarta revolução. De quarta revolução, claro, está explicado. Indústria claro, 4.0 lembra a Alemanha. Primeira, segunda, terceira, quarta. O Japão fala indústria avançada. A China fala indústria avançada. O Brasil essa avançada é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Somos as mesmas... Só muda a nomenclatura. É o que quer vender. Quando você fala internet industrial das coisas, você lembra Estados Unidos. Você vai lembrar de produto americano. Né? Então você vai ver que grande parte das empresas de software dos Estados Unidos compra a parte de hardware do mundo. E na Alemanha é o contrário. Empresas de hardware compram software. Então vamos voltar àquela pergunta que eu fiz antes do encerramento. Como novos negócios podem surgir e como essas empresas podem se beneficiar? Porque nós estamos falando aí para o nosso público do Alto Vale. Mas tem muitos industriais fortes. Nosso campo industrial aqui é muito forte. Mas olha só, além de ser campo industrial, eu estava, há 2 semanas atrás, eu estava num encontro lá em Berlim. E esse encontro era um encontro de um tipo de empresa muito pequena, de base tecnológica, chamada startup. São empresas jovens, geralmente. Pena que são só jovens, pena que não tem gente com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos montando startup, porque essas pessoas têm muito conhecimento e poderiam trazer. Mas, geralmente, o fluxo maior é de jovens. E eram dezenas de empresas startups apresentando projetos para investidores da Alemanha, da Europa. Tinham investidores alemães, a sua grande maioria era em Berlim, mas tinham italianos, tinham ingleses. Enfim, o primeiro lugar, tinham 5 empresas brasileiras, curiosamente 5 empresas de Santa Catarina. De Santa Catarina? Privilégio, hein? E dessas 5 empresas, o primeiro lugar foi uma de Chapecó. Essa de Chapecó, uma menina recém-formada, junto com o menino, recém-formado, ela em alimentos, ele em eletrônica. Ela desenvolveu um sensor que você coloca no alimento, na carne, e essa carne ela vai perseguir um circuito até chegar no consumidor final. Só que durante esse circuito ela muda de frigorífico, ela anda na mão de uma pessoa, muda de temperatura. Muda de temperatura. Então esse sensor vai rastreando esse processo ao longo de toda a cadeia. Até chegar no consumo final. Só que tem um detalhe, Neri. Isso é muito barato. O negócio foi o talento para desenvolver. Sim. E não o sensor por si só. E daí o que acontece? Ela terminou a apresentação e foi considerada a melhor apresentação de todas. Quando saiu da apresentação, quando terminaram todas as apresentações,
tinham 2 investidores alemães e um italiano. Ela saiu de lá, foi para um outro dia para uma cidade chamada Dortmund, fez uma entrevista. Desse dia ela foi para Trento. Na Itália? Depois voltou para Colônia, porque os investidores queriam conversar com ela em horários específicos. Olha só que coisa bacana. Então, essa revolução, ela está ocorrendo porque a gente chegou num patamar tecnológico que está tudo muito barato. Eu estava conversando com um cidadão aqui de Rio do Sul hoje de manhã, em que ele estava até falando, poxa, a gente está querendo desenvolver uma porta que você está trazendo as maletas do supermercado, as sacolas do supermercado, e eu estou com as mãos todas ocupadas. Será que essa porta não consegue me reconhecer? Abre porta. Abra-te, Sésamo. Abre. Será que você não pode abrir a porta para mim, assim, automaticamente, vendo que eu sou o teu dono? Então, perceba que isso é possível fazer hoje. Claro que é possível. Claro. Então, o que está mudando drasticamente é a forma do negócio. E essa forma do negócio está fazendo com que pequenos investidores se tornem grandes potências. Olha o que aconteceu com o Uber, olha o que aconteceu com o 99, olha o que está acontecendo com o Waze. São gente que percebeu que as tecnologias estavam abundantes, fáceis e baratas e começaram a desenvolver. E do ser humano, e não sempre do robô. Talento. Sempre talento. Sempre talento. Sempre talento. Sempre e aí talento. você pega uma coisa nevrálgica. Talento. Como é que se desenvolve talento? Como? Então, o como a gente pode até não saber. Agora, O potencial nós sabemos que todos nós temos. agora, o que nós sabemos é o que não funciona mais. Não me parece muito óbvio que você tenha, numa sala de aula, 50, 40 indivíduos. Você se acha uma pessoa especial. Quem não se achar uma pessoa especial, olha... Não é feliz, né? Não é Primeiro que feliz. já não é feliz, né? Tem que Claro. se achar, todo mundo Claro. tem o seu potencial. Isso é potencial. Todo mundo tem a sua melhor qualidade e a sua pior capacidade. Todos. Todos. Né? E, aliás, Indistintamente, sem dúvida. então o que acontece? O que a gente faz com um aluno naturalmente? A gente cria um conteúdo programático, diz que aquela é a matéria a ser ensinada para aquela pessoa, um professor dá aquela disciplina e cobra aquele conteúdo que ele acha que é correto naquela matéria. E ele diz o seguinte, mais ou menos assim, ó, no final da aula. Olha, amigo, você não serve para pilotar um avião. Só que essa pessoa que ele falou que você não serve para pilotar um avião é um peixe. Daí ele fala para o pai da criança. Olha, ele não serve para ser aviador. E daí a mãe e o pai olham para a criança e falam, tá vendo? Tá vendo? Você não serve. Mas é óbvio que não vai servir, ele é um peixe. Ele serve muito bem para nadar. Para nadar. E vai nadar muito melhor do que aquele que sabe voar. Então, em termos práticos, a gente precisa pensar rapidamente em várias formas distintas em como fazer a educação em massa virar customizada para cada indivíduo. E é isso que o Senai tem buscado, né? O Senai é uma instituição com mais de 70 anos de história. Desde 54? Só que em Santa Catarina, o Senai tem 100 mil matrículas agora na crise. O que é interessante dizer é que a gente está tentando reformar uma Podemos escola. chamar de indústria do conhecimento, então. Pode, Claro. desde que a indústria do conhecimento seja criativa. Né? Com bons mestres. É. Porque esse talento todo que você fala, Então, você também chegou. tem que passar pelos bons mestres. Mas você né? chegou no ponto final, porque eu estava dando a volta. O que eu estava fazendo? chegar Estava lá. dando uma volta para chegar o seguinte. Olha, obviamente que a gente tem que mudar o sistema de ensino, mas o ponto forte mesmo está na concepção desse professor. Para essa indústria 4.0, a gente só vai mudar se tiver professor diferente. E professor diferente, ele tem que ter um conteúdo forte de análise de... Você falou tudo. Ele tem que ser diferente. Um Ele conteúdo tem que ser diferente. forte de partes tecnológicas, um conteúdo forte de gestão. Saber que você é diferente daquele, que é diferente daquele. Né? Então, ele tem que entender disso, tem que entender que existem técnicas para isso. E, fundamentalmente, ele tem que se conhecer perfeitamente. Porque até isso a gente coloca no mesmo pacote. Né? Os professores são todos iguais. Professores são aqueles que falam para 40 pessoas. Quem disse? Então, dentro dessa lógica... eu esqueci o outro que é salário, né? A gente tem que ter um salário bom para o professor. Não nesse vamos caso aqui, esquecer senão do din-din, né? Claro. Então esse processo nosso de desenvolvimento de novas empresas e novos talentos passa necessariamente pela alteração do formato de ensino. O processo de
ensino tecnológico ele é fundamental, mas é também importante que ele entenda de qualidades sistêmicas. Em termos práticos, quando você estava no colégio, você teve que fazer quase todas as suas provas sozinho. E quando você, se por um acaso, não sei se você fez, olhou para a prova do colega e discutiu com o colega eu sobre... Eu não pulei uma vez só, sempre pulei várias vezes. Então, para não me perder no caminho. Mas então, você não chegava em casa e falava para os teus pais isso. Sendo que o que foi interessante é que quando você entrou no mundo do trabalho, quando você começou a trabalhar, a primeira coisa que pediram para ti é trabalho em conjunto. Eu ia dizer, trabalhar em grupo. Mas a gente não faz prova em grupo. Exatamente. E como é que a gente quer formar uma sociedade... Se não faz em grupo lá na escola, lá no começo. Se a gente não ensina essa multiatividade, né? Ou seja, faça sozinho. O Senai se preocupa com isso? Olha, é um esforço hercúleo, né? A gente tem trabalhado agora fortemente na reformação dos nossos professores. Só que em Rio do Sul, eu acho que Rio do Sul foi a cidade que os professores concorreram a uma vaga para essa reformação. E Rio do Sul teve 4 professores aprovados. Isso é muita coisa dentro do universo de Santa Catarina. Para você ter uma ideia, as cidades grandes tiveram um professor, 2 professores, enfim. É uma questão um pouco distinta. Rio do Sul tem se preocupado bastante com isso. Mas, além disso, quais são os conteúdos que a gente tem que ensinar para essa indústria nova? E aí vai uma coisa bacana. Eu vou dizer uma coisa para ti. Posso? Pode. Então, bem à vontade. Então, olha só, olha que coisa interessante. Nós temos o jovem que está completamente, vamos ser francos aqui, ele está completamente desinteressado. Em compensação, ele tem uma capacidade sistêmica de conexão imensa. Nenhum jovem hoje não sabe o que é não ter um smartphone na nossa sociedade. De algum jeito ele vai ter. A gente fez uma análise uma vez lá em Brasília, numa comunidade de Alagoas, e a gente percebeu, fez um seguinte trabalho, a gente verificou com que o jovem gastava o seu dinheiro. O jovem de 12 a 18 anos. 18, 19 anos. Então, o que a gente percebeu? Que ele gastava o dinheiro na lan house. E o que é interessante, em que grande parte do tempo dele na lan house, a metade do tempo era jogando, geralmente jogo de guerra, e esse jogo de guerra tem muita habilidade, e essa habilidade é muito tácita. E o que é interessante é que para tomar as decisões dessas habilidades, você tem que ter capacidade matemática, porque é muita decisão em tempo real. Raciocínio rápido. Matemática. Rápido. E a outra parte, ele ficava em redes sociais e tinha 200 amigos, 250, não importa se é amigo ou não é amigo, mas para ter uma comunicação com 250 pessoas permanente, em termos práticos, você tem que saber se comunicar. Sem dúvida. O que é interessante é que esses jovens abandonaram o colégio porque não se davam bem em matemática, não se davam bem em português. Opa, tem alguma coisa errada nessa história. Então, o que a gente começou a prestar atenção? Essa forma de educar o jovem tem que mudar, ele tem que ser empolgado. Se você vai ensinar física na praia e o cidadão vai subir uma prancha e vai botar a perna direita na frente da prancha e ele vai ter que pegar a esquerda, você pode ensinar física mostrando que o centro de gravidade dele tem que ir para trás na prancha para poder fazer a curva esquerda. Senão não vai subir. Eu não surfo, eu não tenho a mínima idade, mas eu estava conversando com um jovem que surfa e eu comecei a perguntar como é que você se segura em cima da prancha. Ele começou a me explicar e eu fiquei olhando assim, olha só, segunda equação de Newton, segunda lei de Newton, dá para fazer uma coisa aqui. Então, em termos práticos, o jovem tem que mudar a forma de ensino dele. Segundo ponto. Mas não é só ele que tem que mudar, né? Mas aí que As escolas também têm que mudar. Não, a escola é fundamental. Se a escola não mudar, todos os sistemas educacionais estão falindo. Todos. Se a gente botar isso na consciência, eu não estou falando só financeiramente, estou falando de gosto, de mindset. O americano chama mindset. Né? Essa lógica tem mudado. Só que tem o seguinte, Neri. 800 mil trabalhadores nós temos em Santa Catarina. Daqui a 4 anos, simplórios 4 anos, metade dessa população, 400 mil trabalhadores e trabalhadoras, terão mais que 40 anos de idade. Você sabe que esse povo não teve muito acesso à conexão, digitalização. Praticamente nada. E como é que você ensina uma pessoa que tem família, que tem sua vida, toma sua cerveja no fim de semana, quer ficar com os amigos? Como é que você vai dar tempo para ele aprender uma coisa nova? Com 40 anos já. Mas é um jovem.
É um jovem que tem que trazer porque ele está defasado tecnologicamente. Então a forma de ensinar o jovem de tudo, é completamente diferente do jovem mais velho. E sabe de uma coisa? Que tem uma coisa que a gente está esquecendo completamente. Aqui no Brasil, em vários países assim, mas 80% da população que estuda áreas tecnológicas é sexo masculino. É sexo masculino. E esse é o trabalho que o Senai vai fazer em cima das mulheres, que Justamente. está valendo, em cima de todo esse programa, o foco é muito forte a mulher. É. E você vai responder depois do nosso Depois. intervalo, pode ser? Lógico. Depois da banda Chapéu Preto.